Isso daqui, quando o preço do ativo, depois de uma resistência, e aqui nós temos um suporte, o preço do ativo está me dizendo o quê? Que aqui pode haver uma lateralização. Por quê? Aqui eu tenho um suporte e aqui eu tenho um suporte. E outro suporte aqui, ou seja, são suportes próximos, né? E logo aqui o preço já me deu um outro suporte, ou seja, aqui existe, nessa região aqui, um grande suporte, uma grande zona que há uma demanda compradora muito grande, ou seja, o preço dificilmente vai cair por muito tempo. E se cair, ele vai ficar batendo nesse suporte, vai bater no próximo suporte e vai bater no próximo suporte. Isso daqui já diz para você que o preço vai encontrar muita resistência para a sua tendência de queda. Ou seja, o que é melhor fazer nesse caso aqui? Traçou seu suporte? Pronto, deixa aqui. O que o preço pode fazer agora? Ou ele pode entrar realmente numa tendência de queda, mas vai encontrar muita dificuldade com essa tendência de queda, ou o preço pode tentar novamente uma nova tendência compradora, ou seja, uma nova tendência de alta. O preço do ativo pode seguir até essa resistência e até esse pico, ou seja, olha a distância que tem essa resistência e essa resistência. Então tem mais caminho livre aqui para o preço seguir. Por que tudo isso aqui é importante para você? Porque depois de um rompimento, principalmente um pullback, logo depois de um pullback no gráfico diário, você vai identificar que há alvos muito grandes. Por exemplo, esse alvo aqui é de 25% até a resistência do preço do ativo. E qual é o outro alvo se o preço romper, né? Fazer o pullback acima dessa linha? O outro alvo seria aqui nessa resistência aqui, exatamente aqui. Essa resistência, que é o novo alvo, 11% de ganho. A outra resistência, 25%. É muito diferente quando você trabalha com resistência e suporte muito próximos, ou seja, aqui eu tenho uma resistência que está me dando menos de 8% e uma outra resistência que está me dando no máximo 16%. Mas aqui está muito próximo de um suporte de outro suporte. Então isso aqui vai dificultar uma tendência de queda. É impossível que o preço vá para entrar numa tendência de queda? Não, não é impossível. Porém, o preço fica muito mais espremido, tem muito mais dificuldade para a sua tendência de queda. E o que eu devo esperar quando acontece esse tipo de movimento no gráfico? Ou seja, o preço do ativo está aqui, ó, lateralizado. Está lateralizado. Eu posso esperar o seguinte, ou ele segue para uma nova tendência de alta, encontra o suporte e vai fazer um novo movimento de impulsão, retração e impulsão. Isso aqui já indica que há uma força compradora, ou seja, o preço do ativo pode romper o que era uma resistência aqui. Após o rompimento, ele vai fazer um próximo movimento. E esse movimento também é um movimento de força acima da resistência e transforma esse movimento de força em um suporte. E daí é o que você vai encontrar aí 10, 20, 30, 40, 50% de lucro em uma só operação. E isso você pode operar vários ativos ao mesmo tempo. Lembrando que isso aqui é importante estar no gráfico diário. O gráfico diário é o movimento que mais se repete, principalmente no mercado brasileiro, de rompimentos, indicando que o preço está numa tendência de alta e que essa tendência de alta ou tendência de baixa pode continuar, diferente de uma lateralização. 80% até mais do que isso, as lateralizações, e quanto menor o tempo gráfico, mais rompimentos falsos vão acontecer dentro de uma lateralização. E isso acontece tanto no gráfico de ações brasileiras, tanto no gráfico de criptomoedas, tanto no gráfico de ações americanas, no gráfico de Forex. Tudo isso sempre vai acontecer porque sempre ocorreu. Então não se desespere em querer operar logo assim que rompa. Primeiro espera um movimento de força, como eu ensinei para você, que é o pullback, transformando o que era uma resistência em um suporte, ou, se estiver em uma tendência de queda, transformando um antigo suporte em uma resistência e cumprindo aí uma tendência de queda, continuando essa tendência de queda.